Nos próximos capítulos de Garota do Momento, o clima na perfumaria carioca estava mais tenso do que nunca. Juliano, furioso após mais uma traição, bateu o martelo. Você está fora da empresa, Basílio, e desta vez é definitivo. A ordem ecoou pelo corredor, deixando todos em choque. Basílio tentou argumentar, mas Juliano não lhe deu ouvidos. Zélia, que presenciava a cena, aproveitou o momento para pressioná-lo. E já que estamos falando de farsas, essa certidão de casamento com a Maristela, hein? É verdadeira mesmo, Juliano? O empresário hesitou por um segundo, mas se manteve firme. Zélia, no entanto, não parecia convencida. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ulisses tomava coragem e procurava Glorinha. Depois de tudo o que aconteceu, ele sentia que precisava acertar as contas com o passado e entender seus sentimentos por ela. Maristela, por sua vez, mergulhava em um turbilhão de emoções. Após investigar por conta própria e confrontar alguns documentos, descobriu que o casamento com Basílio era uma fraude. Ele me enganou esse tempo todo, murmurou, sentindo a raiva e a decepção se misturarem. Bia, tentando deixar os conflitos para trás, procurou Celeste e Eugênia na tentativa de reatar a amizade que havia sido abalada. Ela sabia que errara, mas queria fazer as pazes. Se a gente não se perdoar agora, talvez nunca mais consiga voltar a ser como antes, disse com sinceridade. Do outro lado da cidade, Basílio encontrava-se com Clarice e Beatriz em um lugar reservado. Com um tom sério e olhar decidido, começou a explicar seu verdadeiro plano contra os Alencar. Revelou detalhes de suas armações, manipulações e o que pretendia fazer dali para frente. Clarice escutava atenta, mas cética, enquanto Beatriz tentava entender até onde ele seria capaz de ir. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Raimundo e Beto, atentos aos movimentos de todos, passaram a desconfiar do comportamento de Celeste. Algo nela parecia diferente, escondendo um segredo. Essa suspeita se confirmou quando Celeste, sentindo-se mal, teve um sangramento repentino. Assustada, foi levada às pressas ao hospital, onde a tensão só aumentou. Em meio a todas essas reviravoltas, Clarice recebeu uma notícia devastadora. Depois de investigar pistas que a levariam até Valéria, descobriu que a mulher que poderia ser a chave para muitas respostas estava morta. Um silêncio tomou conta de Clarice. Era como se uma parte da verdade tivesse sido enterrada junto com Valéria, e agora restava a ela reunir os cacos para continuar lutando. Nada mais seria como antes. Os segredos estavam vindo à tona, e as máscaras começavam a cair uma a uma. Maristela descobre plano de Juliano para destituí-la da presidência da perfumaria carioca. Traidores! Em Garota do Momento, Juliano arma contra a própria mãe, que reage com fúria ao descobrir o complô dentro da empresa. Os próximos capítulos de Garota do Momento prometem fortes emoções, especialmente nos corredores da perfumaria carioca, onde uma disputa de poder se transforma em uma traição familiar sem precedentes. No centro da tempestade está Maristela, atual presidente da empresa e figura imponente no mundo dos negócios, que verá seu trono balançar por conta da ambição de seu próprio filho, Juliano. A trama se intensifica quando Maristela, sem imaginar o que está prestes a acontecer, passa a sentir os efeitos de uma série de medicamentos que começou a tomar recentemente. Os comprimidos, receitados por ninguém menos que o médico da família, doutor Pimenta, foram sugeridos por Juliano sob o pretexto de que a mãe precisava se acalmar, dormir melhor e lidar com o estresse. O que ela não sabe é que tudo faz parte de um plano meticulosamente arquitetado para minar sua autoridade. Com o uso contínuo da medicação, Maristela começa a demonstrar sinais de confusão, cansaço extremo e perda de foco. Ela se torna instável em reuniões, esquece compromissos importantes e demonstra insegurança diante de decisões estratégicas. O ponto de virada ocorre quando, durante a negociação de um contrato milionário com investidores estrangeiros, ela ignora uma cláusula vital relacionada à taxa de câmbio, o que gera um prejuízo astronômico para a perfumaria carioca. O erro chama a atenção imediata do conselho administrativo, que até então a respeitava como uma líder imbatível. Juliano, que aguardava apenas uma oportunidade como essa, age com frieza calculada. Ele convoca uma reunião extraordinária com os conselheiros da empresa.
de forma objetiva, apresenta documentos, e-mails e registros que comprovam os deslizes recentes da mãe. Alegando estar preocupado com a saúde dela e com o futuro da companhia, propõe oficialmente que Maristela passe por uma avaliação médica para verificar sua capacidade mental de continuar à frente dos negócios. A sugestão provoca um mal-estar entre os Conce. Juliano já se considera o sucessor natural. Ele comemora nos bastidores como se a vitória fosse certa, já planejando mudanças e novos rumos para a empresa. Com Maristela fora do jogo e os conselheiros do seu lado, ele acredita ter conseguido finalmente se libertar da sombra autoritária da mãe. Mas o que Juliano não imagina é que Maristela tem uma última carta na manga, ou melhor, um aliado inesperado. Durante uma nova reunião do conselho convocada para oficializar a transição de poder, um fato surpreendente é revelado por Basílio, o homem misterioso com quem Maristela vinha mantendo um relacionamento discreto. No momento mais tenso da reunião, Basílio se levanta e, com um ar sereno, comunica a todos os presentes: antes que decidam quem assumirá a presidência, devo informar que Maristela e eu nos casamos legalmente na semana passada. Como marido dela e conforme o estatuto da empresa, passo a ter direito à presidência interina enquanto ela se recupera. O choque é imediato. Os conselheiros se entreolham, Juliano empalidece, e o clima de vitória se desfaz no ar. Com a autoridade de um documento legal em mãos, Basílio assume a presidência da Perfumaria Carioca de forma legítima. Ele garante que todas as decisões tomadas serão em respeito ao legado de Maristela e avisa que qualquer tentativa de desestabilizar sua gestão será tratada com rigor jurídico. Juliano, atônito, percebe que foi driblado em seu próprio jogo. A presença de Basílio muda completamente a dinâmica da empresa e faz com que os conselheiros hesitem em continuar apoiando Juliano. Nos corredores da empresa, os burburinhos são inevitáveis. Funcionários que antes temiam Maristela agora se dividem entre a surpresa pelo golpe sofrido por ela e a cautela com a ascensão de Basílio, cuja figura misteriosa desperta desconfiança e curiosidade. Já Juliano, tomado pelo ódio e frustração, se isola em sua sala, ruminando vingança. Enquanto isso, Maristela, mesmo abalada emocionalmente, dá sinais de que não está pronta para se render. Ao lado de Basílio, ela começa a planejar sua retomada total do poder, decidida a desmascarar a armação do filho. Em um momento íntimo entre os dois, ela diz: eles querem me derrubar, Basílio. Mas vão descobrir que quem me desafia acaba no chão. Juliano mexeu com a mãe errada. A guerra pelo controle da Perfumaria Carioca está só começando. Traições, reviravoltas e alianças improváveis prometem transformar os próximos capítulos de Garota do Momento em um verdadeiro campo de batalha corporativo e familiar. Tu finalmente confirma a gravidez de Celeste. Após dias de suspeitas e enjoos, o médico olha para a amada com um misto de emoção e surpresa. Ele segura as mãos dela com ternura e diz: você está mesmo grávida, Celeste. Vamos ter um filho. A notícia pega Celeste de surpresa. Ela hesita por alguns instantes, a respiração presa no peito, até que um sorriso tímido começa a se formar. O momento, no entanto, não dura muito. Em meio à comoção, Celeste desmaia diante de Edu, que entra em desespero. Celeste, me ouve, por favor. Alguém chama uma ambulância. Enquanto Celeste é levada às pressas para o hospital, Edu se vê dividido entre a alegria da paternidade e o medo de perdê-la. O amor que sente por ela se revela mais forte do que nunca, e ele decide que é hora de contar tudo às mães da jovem. Elas precisam saber. Elas têm o direito de saber que vão ser avós, afirma Edu, firme, com os olhos marejados. Do outro lado da cidade, Jacira toma uma decisão difícil e termina o relacionamento com Sérgio. Após uma conversa honesta e dolorosa, ela confessa que não consegue mais confiar nele. Sérgio tenta argumentar. Jura que mudou, que está tentando ser um homem melhor, mas Jacira está decidida. Não é só sobre você, Sérgio, é sobre mim. Eu me perdi nesse relacionamento. Preciso me reencontrar antes de estar com alguém. Ele a observa partir com um olhar triste e resignado, entendendo, mesmo com dor, que talvez tenha sido tarde demais para recuperar o amor da mulher que o ensinou a ser melhor. Enquanto isso, Basílio finalmente descobre que Maristela está sendo dopada e não é apenas instável como todos acreditavam. Em uma conversa com um dos enfermeiros da mansão Alencar, ele consegue acesso a uma receita médica suspeita em nome dela. Intrigado, Basílio confronta Zélia, que tenta desconversar,
mas não consegue sustentar a mentira por muito tempo. Você está dopando a Maristela, Zélia? Pra quê? Pra assumir o lugar dela na empresa? Zélia arregala os olhos, mas mantém a pose. Ela já não era mais capaz de liderar. Só estou cuidando para que tudo continue funcionando. Basílio sai transtornado. Ele nunca confiou totalmente em Zélia, mas não esperava que a maquiavélica vilã fosse capaz de submeter Maristela a um processo de dominação tão cruel. A indignação dele só aumenta quando descobre que, sob efeito dos remédios, Maristela assinou documentos sem ter a menor noção do conteúdo. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Ao perceber que foi manipulada a assinar a própria transferência de poderes para Zélia e Juliano, Maristela entra em desespero. Chorando, ela implora ajuda a Basílio. Eles tomaram tudo de mim, tudo, até minha lucidez. O rapaz promete ajudá-la e passa a reunir provas do golpe para apresentar à justiça. Em meio a tantas tensões, Amália vive um momento de reflexão ao perceber que o clube Gente Fina foi responsável por salvar sua família. Ela observa, emocionada, o movimento no local, a alegria das crianças, a harmonia entre vizinhos, e se dá conta de que aquele espaço é muito mais do que um clube. É um símbolo de resistência e amor comunitário. Com isso em mente, Amália encontra uma possível solução para evitar a desapropriação do Gente Fina. Após conversar com um antigo advogado da prefeitura, ela descobre que existe uma cláusula no contrato de concessão do terreno que pode impedir a reintegração de posse, desde que eles comprovem relevância social e histórica do espaço. Se conseguimos reunir os documentos certos e colher testemunhos, podemos suspender o processo. O clube pode ser tombado como patrimônio cultural, afirma ela, com brilho nos olhos. A notícia se espalha rapidamente, e todos da comunidade se unem para ajudar. Carlito e Érico comemoram juntos, orgulhosos do envolvimento de Amália e da esperança renovada. Érico, por sua vez, aproveita para celebrar o sucesso do pai, que finalmente teve suas obras reconhecidas em uma galeria de arte local. No campo dos sentimentos, Ulisses procura Glorinha e faz uma confissão inesperada. Emocionado, ele admite que ainda a ama, mesmo depois de tudo que viveram. Você é a mulher da minha vida, Glorinha. Eu tentei te esquecer, tentei seguir em frente, mas não consigo. Glorinha se emociona, mas pede um tempo. Ainda está ferida, ainda carrega dúvidas. No entanto, a chama entre eles está longe de ter se apagado. A grande virada acontece quando Maristela é submetida a uma avaliação médica forçada por Juliano e Zélia, que tentam provar sua instabilidade para mantê-la afastada da presidência. O plano parece perfeito, até que o novo psiquiatra, contratado secretamente por Basílio, percebe as inconsistências no estado clínico da paciente e suspeita de interferência química. Esses sintomas não são espontâneos, são induzidos. Alguém está manipulando essa mulher, diz o especialista em seu laudo oficial. Com base nas novas evidências e testemunhos, o juiz interdita judicialmente Maristela, mas dessa vez para protegê-la e não para afastá-la do comando da perfumaria carioca. Zélia e Juliano são citados no processo como suspeitos de abuso de autoridade e manipulação psicológica. A medida judicial garante que Maristela seja transferida para uma clínica independente, onde poderá finalmente ser tratada sem influências externas. Enquanto isso, todos comemoram a suspensão temporária do despejo do Gente Fina, graças à mobilização popular e à estratégia jurídica de Amália. Um abaixo-assinado com mais de 5.000 assinaturas e o parecer positivo do Conselho de Patrimônio Histórico garantem a paralisação do processo. Beatriz, a jovem determinada e corajosa que já enfrentou tantas provações ao longo da trama, agora vai mostrar que é capaz de tudo, até mesmo arriscar a própria liberdade, para salvar Clarice, sua mãe biológica, que será internada à força em uma clínica psiquiátrica. Tudo começa quando Clarice, após meses lutando para recuperar a memória, finalmente recobra a consciência dos eventos trágicos de seu passado e se recorda de toda a verdade por trás da morte de Valéria, sua grande amiga e mãe biológica de Beatriz. Com as lembranças finalmente voltando à tona, Clarice se torna uma ameaça real para Juliano e Maristela, os grandes vilões da trama, que construíram suas fortunas e reputações em cima de mentiras, intrigas e traições. Ao perceberem que Clarice está prestes a expor todos os seus crimes, os dois não perdem tempo. Unem forças e armam um plano perverso para calar a professora de uma vez por todas.
Com a ajuda do inescrupuloso Dr. Pimenta, dono de uma clínica psiquiátrica de fachada, eles providenciam documentos falsos e laudos médicos forjados que declaram Clarice como uma paciente com graves distúrbios mentais. Sem poder se defender, Clarice é levada à força para a clínica, onde é mantida em regime de isolamento, sedada constantemente com medicamentos pesados e impedida de fazer qualquer contato com o mundo exterior. Isolada num quarto frio e sem janelas, ela se vê em completo desamparo, à mercê da crueldade de seus inimigos e do silêncio sufocante de uma instituição que lucra com o sofrimento alheio. Enquanto isso, do lado de fora, Beatriz sente no peito o desespero de ver sua mãe desaparecer sem deixar vestígios. Ela procura por todos os lugares, pergunta para amigos e conhecidos, mas ninguém sabe informar o paradeiro de Clarice. A angústia só aumenta quando ela se dá conta de que Juliano e Maristela estão por trás do sumiço. E é nesse momento de desespero que um velho aliado reaparece. O Dr. Gregório, o hipnólogo que vinha tratando Clarice e a ajudando a recuperar suas memórias. Gregório confessa a Beatriz que desconfia de que Clarice tenha sido internada na clínica de Dr. Pimenta. E após algumas investigações sigilosas, confirma que a professora está realmente presa lá, sem qualquer autorização legal. Tomada pela urgência e pela dor, Beatriz se recusa a esperar a justiça agir. "Se eu não fizer nada, ninguém vai fazer", declara ela, com os olhos marejados. É então que, junto com Gregório, ela traça um plano arriscado e audacioso. Se disfarçar de uma senhora idosa com demência, conseguir uma internação voluntária e entrar na clínica para trocar de lugar com Clarice. O plano, embora perigoso, parece ser a única chance de salvar sua mãe antes que algo ainda pior aconteça. Gregório, usando seus contatos e conhecimentos médicos, falsifica um laudo psiquiátrico leve que permite que Beatriz seja internada sem grande alarde. Com a ajuda de uma maquiadora profissional, ela passa por uma transformação completa. Prótese facial, peruca grisalha, roupas largas e uma bengala. A jovem assume a identidade de Dona Ernestina, uma senhora de aparência frágil, com sinais iniciais de Alzheimer. Quando Beatriz finalmente entra na clínica, se surpreende com um ambiente opressor e sombrio, onde os pacientes são tratados com frieza e descaso. Já nos primeiros momentos, ela percebe que sua presença ali é um grande risco. Qualquer deslize pode colocar tudo a perder. Durante a noite, Gregório aproveita a troca de plantão para agir. Ele substitui as pulseiras de identificação de Clarice e Beatriz. A partir daquele instante, a professora passa a ser identificada como uma paciente em recuperação, autorizada a sair da clínica com acompanhamento, enquanto Beatriz assume a identidade de uma interna em estado avançado de confusão mental. Clarice, ainda debilitada pelos medicamentos, é levada secretamente para o orfanato de Carmen, uma antiga amiga que acolhe a mocinha com carinho e oferece abrigo seguro até que ela possa se recuperar completamente. Mas, se por um lado Clarice está a salvo, Beatriz passa a viver um verdadeiro pesadelo atrás dos muros da clínica. Sem poder revelar sua verdadeira identidade, ela precisa agir como uma idosa com demência, o que se torna cada vez mais difícil à medida que os funcionários aumentam a vigilância. E o pior ainda estava por vir. Juliano, desconfiado de que algo estranho aconteceu, começa a investigar e descobre a farsa. Furioso por ter sido enganado, ele ordena que Dr. Pimenta descubra a verdade. O médico, fiel aos vilões, começa a aplicar doses mais altas de sedativos em Beatriz, ainda acreditando que ela é Clarice. A jovem, debilitada e sem forças para reagir, sofre em silêncio, lutando para manter a farsa enquanto sua mente começa a falhar. As cenas são de cortar o coração. Beatriz, dopada, dizendo o nome da mãe, enquanto delira com lembranças de sua infância. Mas quando tudo parece perdido, entra em cena a dupla improvável, Beto e Basílio. Unidos pela lealdade e pelo amor que sentem por Beatriz, os dois arquitetam um plano de resgate que promete deixar os telespectadores colados na telinha. Basílio, com seu jeito teatral e ousado, se apresenta na clínica fingindo um surto psicótico. Ele grita, quebra objetos e faz um escândalo digno de Oscar, atraindo a atenção de todos os enfermeiros e médicos da ala psiquiátrica. Enquanto isso, Beto, disfarçado com um uniforme branco e crachá falsificado, se infiltra nos corredores da clínica. Ele aproveita o tumulto criado por Basílio para acessar o quarto onde Beatriz está trancada. A cena do reencontro entre os dois é emocionante. Beto segura a mão de Beatriz e diz com a voz trêmula: "Você não está sozinha.
Eu vim te tirar daqui. Apesar de ainda confusa pelos remédios, Beatriz reconhece o rapaz e esboça um sorriso fraco. Com rapidez e precisão, Beto a leva para fora pelos fundos da clínica, onde um carro já os aguarda. Basílio, após concluir sua performance, consegue fugir ileso, dando risada e zombando dos seguranças que tentam contê-lo. Os três se reencontram horas depois, escondidos em uma chácara afastada, onde Beatriz começa a se recuperar dos efeitos dos medicamentos. Clarice, ao saber que a filha foi resgatada, corre ao encontro dela, e as duas protagonizam uma cena de forte carga emocional. Mãe e filha se abraçam, choram e prometem não se separarem nunca mais. Você me salvou, minha menina, mesmo quando tudo parecia perdido, diz Clarice, acariciando o rosto da filha. Agora é minha vez de lutar por você, responde Beatriz. Mas essa história está longe de terminar. A partir desse momento, mãe e filha vão unir forças para desmascarar Juliano, Maristela e Doutor Pimenta. Elas prometem não descansar enquanto os responsáveis por tanto sofrimento não forem punidos. E com a ajuda de Beto, Basílio, Gregório e Carmen, elas começarão a montar o quebra-cabeça que vai revelar os crimes, chantagens e mentiras que cercam a morte de Valéria e o roubo da identidade de Beatriz. Prepare-se para capítulos repletos de reviravoltas, revelações surpreendentes e confrontos intensos. Porque em Garota do Momento, o amor de uma mãe e a coragem de uma filha serão as maiores armas contra a injustiça.